Eu preciso dizer isso com toda clareza. Depois dos 60, o corpo masculino entra em uma fase em que cada pequeno hábito conta, para o bem ou para o mal. Não é uma questão de vaidade, e sim de sobrevivência e qualidade de vida. Vejo todos os dias homens inteligentes, fortes e dedicados que começam a sentir o corpo falhar. Urinam com mais dificuldade, dormem mal, perdem energia, sentem a mente pesada. E o mais triste, muitos acreditam que isso é simplesmente ficar velho, mas não é. É o resultado de anos de descuido com o próprio corpo, especialmente com algo que poucos falam: a saúde pélvica, circulatória e prostática. Depois dos 60, a próstata se torna mais sensível à inflamação e ao acúmulo de toxinas. A circulação na região pélvica diminui, os músculos enfraquecem e o sistema hormonal começa a trabalhar com menos eficiência. O resultado? O homem se sente cansado, o fluxo urinário enfraquece, o sono se fragmenta e a sensação de vitalidade desaparece. Mas existe algo que poucos sabem e que, como uróloga, eu preciso repetir com urgência. A forma como você cuida do seu corpo influencia diretamente a sua energia, a sua próstata e até o seu humor. O primeiro passo é entender que o corpo masculino precisa de movimento e oxigênio. Quando você passa o dia inteiro sentado, o sangue não chega direito à pelve, essa região que abriga a próstata, a bexiga e os músculos responsáveis por sustentar a virilidade e o equilíbrio. Sem circulação, esses tecidos ficam mais suscetíveis à inflamação e à degeneração. Por isso, recomendo a todos os meus pacientes um pequeno ritual diário. Ao acordar, respire fundo por 2 minutos, encha os pulmões e mova o quadril suavemente em círculos, como se estivesse destravando a parte inferior do corpo. É um gesto simples, mas poderoso. Ativa o fluxo sanguíneo, desperta os nervos pélvicos e acorda a próstata. Depois disso, a segunda etapa é a higiene interna e emocional. O homem precisa aprender a ouvir o próprio corpo, a perceber quando está tenso, irritado ou ansioso. Essas emoções não desaparecem, elas se acumulam fisicamente. E adivinha onde? Na região pélvica. Por isso, tantos homens sentem peso, dor ou desconforto na base do abdômen quando estão estressados. Respirar fundo, alongar e fazer pequenas pausas durante o dia são atitudes tão médicas quanto um remédio. Quando o corpo relaxa, a circulação volta e a próstata agradece. É uma prática que parece simples, mas que pode evitar anos de desconforto, inflamação e perda de energia. E há outro ponto essencial: a alimentação noturna. Depois dos 60, o fígado trabalha mais devagar e o corpo precisa de descanso profundo. Por isso, nada de refeições pesadas ou álcool antes de dormir. Prefira alimentos leves, com antioxidantes, como o tomate cozido, a granada ou a castanha do Pará. Esses nutrientes ajudam o corpo a produzir óxido nítrico, uma molécula natural que mantém os vasos sanguíneos abertos e o fluxo ativo, protegendo a próstata e melhorando o metabolismo. No fundo, o segredo é simples, mas exige consciência. Não espere o corpo gritar para começar a cuidar dele. A maioria dos homens só procura ajuda quando sente dor, e muitas vezes já há inflamação avançada. Mas quando você muda seus hábitos antes disso, movendo o corpo, dormindo bem, comendo leve e cuidando da mente, o corpo responde rapidamente. Como uróloga, já vi homens de 70 anos recuperarem energia e disposição apenas ajustando esses detalhes. Eles não rejuvenescem por fora, mas acendem algo por dentro. O brilho de quem voltou a sentir controle sobre o próprio corpo. Por isso, meu alerta é simples e urgente. Depois dos 60, cuide-se com consciência, movimento e gentileza. A vitalidade não vem de fórmulas mágicas. Vem da forma como você se trata todos os dias. E lembre-se, cuidar da próstata é cuidar da sua dignidade, da sua confiança e da sua alegria de viver. No próximo capítulo, eu vou revelar os hábitos diários que mais prejudicam a saúde pélvica masculina e como revertê-los antes que causem danos permanentes. Muitos homens acreditam que o corpo envelhece de repente, como se um dia acordassem cansados, com o fluxo urinário fraco e sem o vigor de antes. Mas a verdade é que o corpo não desliga de uma hora para outra. O que realmente acontece é um desgaste lento, quase invisível, construído por pequenos hábitos que se repetem todos os dias. Esses hábitos são silenciosos, mas poderosos. E como uróloga, eu preciso alertar. São eles os maiores sabotadores da saúde da próstata e da energia masculina após os 60. O primeiro deles é a imobilidade. Passar horas sentado, em frente à televisão, ao computador ou dirigindo, bloqueia o fluxo sanguíneo na região pélvica. O sangue, que deveria circular livremente pela próstata e pelos músculos internos, fica estagnado. Essa estagnação favorece inflamações, inchaço e sensação de peso. Não é coincidência que muitos homens sedentários sintam dor ou desconforto na base do abdômen no final do dia. Por isso, uma das melhores medicações que prescrevo é o movimento. Levante-se a cada hora, alongue o quadril, caminhe 10 minutos, respire fundo. Esse simples ato já ativa a oxigenação e ajuda a limpar as toxinas acumuladas na região inferior do corpo. O segundo hábito destrutivo é o sono irregular. Dormir pouco ou mal interfere diretamente na produção natural de testosterona e na regeneração celular. Durante o sono profundo, o corpo masculino libera hormônios que sustentam
sustentam a força, a vitalidade e até o humor. Mas, se o sono é interrompido por café à noite, luzes artificiais ou idas constantes ao banheiro, essa reparação nunca acontece por completo. Com o tempo, o homem começa a se sentir sem energia e mentalmente lento. Dormir bem não é luxo, é tratamento preventivo. Apague as telas 1 hora antes de deitar, evite líquidos tarde da noite e crie um ritual de descanso. O terceiro vilão é a alimentação inflamatória. O corpo masculino maduro já não processa gorduras e açúcares com a mesma eficiência. Quando há excesso, o fígado sofre, o sangue engrossa e as artérias se tornam menos elásticas. Essa combinação reduz a circulação e favorece o crescimento prostático. Troque o jantar pesado por vegetais leves, azeite, tomate cozido, castanhas e frutas ricas em antioxidantes, como a granada. Cada escolha alimentar é um recado que você envia à sua próstata. Quero te inflamar ou quero te proteger. Outro hábito que poucos percebem é o estresse constante. O corpo masculino é muito sensível à tensão. Quando o homem vive preocupado, ansioso ou irritado, seu organismo libera cortisol em excesso, o hormônio do estresse. E o cortisol alto, quando crônico, prejudica o coração, o sono e o equilíbrio hormonal. É como viver com o freio de mão puxado o tempo todo. Por isso, incluir pausas durante o dia não é preguiça, é inteligência biológica. Respire fundo, caminhe ao ar livre, ouça música suave. Essas pausas curtas reduzem a pressão e restauram o ritmo natural do corpo. E por fim, há o hábito mais perigoso de todos: ignorar os sinais do corpo. Aquele jato urinário mais fraco, a sensação de bexiga cheia ou a vontade constante de levantar à noite não são coisas da idade. São alertas, são formas de o corpo pedir atenção. Quanto mais cedo você ouvir esses sinais, mais fácil é agir. A boa notícia é que o corpo masculino tem uma capacidade incrível de se regenerar. Mesmo depois dos 60, ao mudar a rotina, é possível recuperar vigor, circulação e clareza mental em poucas semanas. Não é milagre, é fisiologia. O corpo responde à coerência, à disciplina e ao respeito. Então, meu alerta de hoje é simples. Olhe para o seu dia. Quantas horas você passa sentado? Que tipo de comida entra no seu prato? Você dorme em paz ou de forma agitada? Essas respostas valem mais do que qualquer remédio. No próximo capítulo, quero te mostrar como o descanso profundo e os rituais noturnos certos podem restaurar sua energia natural e proteger sua próstata sem medicamentos. E vou incluir um lembrete importante para quem nos acompanha. A saúde masculina começa com informação e com atitude. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito e nos permite continuar compartilhando orientações que podem transformar a vida de muitos homens. Agora, quero que você imagine o seguinte: todas as noites, quando o corpo finalmente desacelera, algo extraordinário acontece dentro de você. Enquanto dorme, o organismo masculino entra em um processo silencioso de limpeza, reparação e equilíbrio hormonal. Mas esse milagre natural só acontece se você permitir que ele ocorra. Muitos dos meus pacientes chegam dizendo: doutora, durmo 7 horas por noite, mas acordo cansado. E eu sempre respondo: você dorme, mas não descansa. Porque existe uma diferença entre apagar o corpo e regenerá-lo de verdade. Durante o sono profundo, especialmente nas horas entre 23 e 4 horas da manhã, o corpo masculino libera testosterona natural, repara músculos, regula o açúcar no sangue e desinflama tecidos, inclusive a próstata. Mas se você dorme tarde, come pesado à noite, usa celular até a hora de deitar ou se levanta várias vezes para urinar, esse processo é interrompido. E é aí que o ciclo se quebra. Você acorda sem energia, a mente lenta e a circulação comprometida. A falta de descanso verdadeiro é um dos maiores inimigos da vitalidade depois dos 60. O corpo precisa de silêncio, escuridão e temperatura fresca para liberar melatonina, o hormônio do sono e da regeneração celular. Quando o ambiente está iluminado ou o cérebro agitado, a melatonina despenca e o corpo entra em alerta, como se ainda fosse dia. Resultado: o coração trabalha em ritmo acelerado, o fígado não limpa como deveria e a próstata continua congestionada. A solução é simples, mas poderosa. Crie um ritual de desaceleração. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Tome um chá leve de camomila, respire profundamente e, se puder, escreva num papel 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Esse pequeno ato muda a química do seu cérebro, reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e prepara o corpo para um sono restaurador. Outra prática que ensino a todos os meus pacientes é o exercício da respiração pélvica. Antes de deitar, sente-se na cama. Coloque uma mão sobre o abdômen e respire profundamente, sentindo o ar descer até a base da pelve. Faça isso 5 vezes, em silêncio. Esse simples movimento ativa a circulação na região prostática e ajuda o corpo a relaxar completamente. Homens que fazem isso regularmente relatam noites mais tranquilas, menos idas ao banheiro e uma sensação de vigor pela manhã. Também é importante observar o que você come à noite. Evite café, álcool e alimentos gordurosos. Prefira sopas leves, frutas ricas em antioxidantes e castanhas, que ajudam na produção de óxido nítrico, um vasodilatador natural que mantém os vasos sanguíneos abertos e o fluxo regular durante o sono. Isso permite que o corpo repare melhor os tecidos e reduza a inflamação.
E há um segredo que poucos conhecem. O fígado, responsável por filtrar toxinas, trabalha mais intensamente entre meia-noite e 3 da manhã. Se você está acordado nesse horário, comendo ou bebendo, ele não cumpre sua função corretamente. Mas se você dorme em paz, ele regenera o sangue, limpa o organismo e, de quebra, melhora o equilíbrio hormonal. Já acompanhei muitos homens que, apenas corrigindo o horário de dormir e simplificando o jantar, voltaram a ter energia, foco e serenidade. Eles não mudaram de idade, mudaram de ritmo, e o corpo respondeu imediatamente. Por isso, meu alerta hoje é simples. Não subestime o poder de uma boa noite de sono. Dormir bem é uma das formas mais poderosas de prevenir problemas prostáticos, manter a mente jovem e recuperar o vigor masculino. No próximo capítulo, vou te ensinar como o movimento certo, o exercício pélvico e a caminhada consciente pode desbloquear a circulação da pelve, proteger a próstata e renovar a tua energia diária. É a etapa prática que complementa tudo o que falamos até agora, porque depois dos 60, não é o corpo que enfraquece, é a rotina que precisa mudar. E quanto antes você começar, mais rápido o seu corpo responderá. Muitos homens pensam que envelhecer significa perder força, mas como uróloga, posso garantir, a força não se perde, ela apenas adormece, e para despertá-la, não é preciso academia nem esforço extremo, basta aprender a mover o corpo da forma certa. Depois dos 60, o corpo masculino precisa de movimento consciente, que estimule a circulação sem sobrecarregar as articulações. Isso é especialmente importante na região da pelve, onde ficam órgãos vitais como a próstata, a bexiga e o intestino. Quando essa região passa o dia inteiro comprimida, seja por longos períodos sentado, má postura ou falta de alongamento, o sangue deixa de circular livremente, e quando o sangue não flui, o corpo envelhece de dentro para fora. Por isso, o primeiro passo é quebrar o ciclo da imobilidade. A cada hora sentado, levante-se por 2 minutos. Caminhe um pouco, respire fundo e mova o quadril com leveza. Esses pequenos gestos enviam uma mensagem ao corpo. A circulação está viva. E a circulação viva é o que mantém o corpo oxigenado, a mente desperta e a próstata protegida. Ensino aos meus pacientes o que chamo de minuto pélvico. É um exercício simples, que pode ser feito sentado ou de pé. Basta contrair os músculos do períneo, os mesmos que você usa para interromper o fluxo urinário, por 5 segundos e depois relaxar. Repita isso 10 vezes, respirando lentamente. Esse pequeno movimento melhora a circulação local, fortalece o assoalho pélvico e reduz a congestão prostática. Não requer esforço, apenas consciência. E quando praticado todos os dias, torna-se um escudo natural contra o enfraquecimento da região. Outro hábito poderoso é a caminhada consciente. Não é uma corrida, nem um treino intenso. É caminhar com propósito, prestando atenção à respiração e à postura. Mantenha o olhar à frente, os ombros relaxados e respire pelo nariz, enchendo o abdômen de ar. 5 minutos de caminhada consciente valem mais do que 1 hora de sedentarismo. Essa prática estimula a circulação pélvica e libera endorfinas, que melhoram o humor e diminuem o estresse. 2 fatores cruciais para a saúde da próstata. Lembro-me de um paciente chamado Renato, de 69 anos. Ele me disse: doutora, já aceitei que meu corpo não é mais o mesmo, mas quando comecei a ensiná-lo esses movimentos simples, algo mudou. Em poucas semanas, ele dormia melhor, urinava com mais facilidade e dizia sentir o corpo mais leve. Renato não rejuvenesceu, ele apenas voltou a se mover como alguém vivo. E é exatamente disso que se trata. Vida é movimento. O sangue precisa circular, os músculos precisam se contrair, os pulmões precisam expandir-se. Quando o corpo para, tudo desacelera, inclusive as funções hormonais. Mas quando o corpo se move, ele manda um recado à mente: estou pronto para continuar vivendo. Atenção, isso não é vaidade, é fisiologia. A circulação ativa leva oxigênio e nutrientes à próstata, reduz a inflamação e melhora a resposta do sistema imunológico. Além disso, o exercício suave ajuda a controlar o peso e a pressão arterial, 2 fatores que influenciam diretamente a saúde prostática. Por isso, recomendo 3 práticas diárias aos meus pacientes. Caminhar ao sol da manhã por 15 a 20 minutos. A vitamina D fortalece o sistema imunológico e regula hormônios. Fazer o minuto pélvico de manhã e antes de dormir, contrair e relaxar suavemente. Alongar o corpo antes de deitar, especialmente o quadril e as pernas. Isso previne rigidez e melhora o sono. Esses 3 hábitos são o tripé da vitalidade. Eles não exigem força física, mas exigem compromisso. E quando viram rotina, o corpo responde com energia, estabilidade e confiança. No próximo capítulo, falaremos sobre a alimentação que desinflama a próstata e restaura a vitalidade masculina, mostrando como pequenos ajustes na dieta podem transformar a forma como você acorda, pensa e vive. Porque a saúde não é sorte, é um conjunto de decisões que você toma todos os dias. E cada passo, cada respiração consciente é um lembrete silencioso de que o corpo ainda está do seu lado, esperando apenas o seu comando para renascer. A frase pode parecer simples, mas é verdadeira. O que você coloca no prato, você coloca dentro da sua próstata. E isso pode curar ou adoecer. Depois dos 60, o corpo masculino muda. O metabolismo desacelera, a digestão fica mais sensível e o sistema hormonal
emocional depende cada vez mais da qualidade dos alimentos. Por isso, comer não é apenas uma necessidade, é uma forma de tratamento. Na minha experiência, vejo dois tipos de pacientes: os que se alimentam para sobreviver e os que aprendem a comer para se regenerar. Os primeiros vivem cansados, inflamados, com o abdômen pesado e o fluxo urinário cada vez mais lento. Os segundos, quando mudam a alimentação, percebem algo incrível. Em poucas semanas, dormem melhor, acordam com mais energia e a mente volta a ficar leve. Mas por que isso acontece? Porque a inflamação é o verdadeiro inimigo invisível da próstata. Ela começa silenciosa, um pouco de dor lombar, um inchaço leve, uma vontade constante de urinar, e cresce, alimentada pelo excesso de açúcar, farinha branca, frituras e carnes processadas. Esses alimentos modernos sobrecarregam o fígado, engrossam o sangue e inflamam os vasos. Com o tempo, a circulação pélvica diminui e a próstata sofre. A boa notícia é que a comida também pode ser o antídoto. A natureza oferece tudo o que o corpo masculino precisa para se desinflamar e se fortalecer. Vou te mostrar os pilares da dieta protetora da próstata, que ensino aos meus pacientes. 1. A base verde. Verduras e folhas como espinafre, rúcula, couve e brócolis ajudam o fígado a eliminar toxinas e equilibram os hormônios. Esses alimentos limpam o sangue e diminuem a pressão sobre os rins e a próstata. 2. A cor vermelha. O tomate, especialmente quando cozido, é uma das fontes mais ricas de licopeno, um antioxidante poderoso que reduz a inflamação prostática e melhora a circulação. Combine-o com azeite de oliva extra virgem para aumentar a absorção. 3. A gordura boa. As nozes, castanhas e o abacate são ricos em ômega 3, que ajuda a controlar o colesterol e mantém os vasos sanguíneos flexíveis. Um punhado por dia já faz diferença. 4. A fruta da vitalidade. A granada é uma das minhas favoritas. Ela estimula a produção de óxido nítrico, substância que relaxa os vasos e favorece o fluxo sanguíneo na pelve. Consumida à noite, ajuda o corpo a se reparar enquanto você dorme. 5. A hidratação consciente. Beber água suficiente durante o dia é essencial, mas evite grandes quantidades nas 2 horas antes de dormir. Assim, você protege o sono e evita acordar várias vezes à noite. E há algo que poucos médicos dizem: a forma como você come é tão importante quanto o que você come. Comer com calma, mastigar bem e evitar distrações na mesa ajudam o corpo a digerir melhor e reduzem a inflamação sistêmica. O estresse durante as refeições, comer correndo, preocupado ou irritado, muda completamente a resposta digestiva. Lembro de um paciente, o Sr. Luiz, 72 anos, que chegou exausto e frustrado. Ele dizia: doutora, eu faço tudo certo, mas meu corpo não melhora. Descobrimos que o fazer certo dele incluía comer bem, mas sempre com pressa e tensão. Quando ele passou a transformar o jantar em um momento de silêncio, gratidão e calma, em 2 semanas o corpo dele respondeu. O sono melhorou, o abdômen desinchou e a disposição voltou. A alimentação não é só química, é também energia. O corpo percebe a intenção com que você o alimenta. E quando você come para nutrir e não apenas para encher o estômago, ele responde com gratidão. Por isso, meu alerta hoje é direto. Cada garfada é uma escolha entre inflamar ou curar. E depois dos 60, escolher curar é um ato de inteligência e amor próprio. No próximo capítulo, quero fechar esta série com uma reflexão especial: a mente masculina e a energia vital. Porque a saúde da próstata não depende apenas do corpo, mas também das emoções e da paz interior. Quando o homem aprende a se cuidar de dentro para fora, ele não apenas vive mais, ele vive melhor. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. Depois de falar sobre alimentação, movimento e descanso, quero te mostrar um aspecto que poucos médicos mencionam, mas que muda tudo. A mente também influi na saúde da próstata e na energia masculina. Durante anos de atendimento, percebi algo muito claro: homens que vivem em constante tensão, preocupação ou culpa adoecem mais rápido. E não apenas emocionalmente, o corpo sente. A pressão mental constante aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que inflama os vasos sanguíneos e desequilibra as funções do fígado, do coração e da próstata. Muitos homens chegam ao consultório dizendo: doutora, como bem, me exercito, mas me sinto cansado e sem força. E quase sempre o problema não está no corpo, está na mente sobrecarregada. Eles carregam o peso de anos de responsabilidade, silêncio e autocobrança. Acham que precisam ser fortes o tempo todo, que não podem demonstrar vulnerabilidade. Mas o corpo fala quando a alma se cala. A região pélvica, onde está a próstata, é muito sensível às emoções. Quando você vive tenso, preocupado ou ansioso, esses músculos se contraem de forma inconsciente. Com o tempo, isso prejudica a circulação, aumenta a pressão local e causa dor, desconforto ou inflamação. Mas quando você aprende a relaxar, física e emocionalmente, o sangue volta a fluir, a oxigenação melhora e o corpo recupera o equilíbrio. Por isso, costumo dizer a meus pacientes: cuidar da próstata também é cuidar da paz interior. A mente e o corpo trabalham juntos. Não existe saúde física sem saúde emocional. Quero te ensinar um pequeno ritual que recomendo a todos os homens que atendo. Antes de dormir, apague as luzes. Coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Respire lentamente e diga em silêncio
silêncio. Estou vivo. Meu corpo ainda trabalha por mim. Hoje escolho descansar e me curar. Repita isso por 2 minutos. Pode parecer simples, mas essa pequena prática muda a química do cérebro, reduz o estresse e ativa o sistema nervoso que promove a regeneração. Outro ponto importante é o significado que você dá à idade. Muitos homens acreditam que envelhecer é o mesmo que perder potência, mas isso não é verdade. A energia masculina não desaparece com o tempo. Ela apenas muda de forma. Depois dos 60, essa energia se torna mais estável, mais profunda, mais consciente. Ela se manifesta em atitudes, sabedoria e calma. A vitalidade não é gritar mais alto, é viver com serenidade e presença. Tenho pacientes de 70, 80 anos que me dizem: doutora, hoje me sinto mais vivo do que aos 40. E quando pergunto o segredo, todos respondem a mesma coisa. Aprendi a respeitar meu corpo, a ouvir meus limites e a cuidar de mim com amor. Esse é o verdadeiro rejuvenescimento, não o do espelho, mas o da alma. Então, se eu pudesse deixar uma última mensagem, seria esta: você não está envelhecendo, está evoluindo. Cada célula do seu corpo se renova constantemente, e o que define a sua vitalidade é a forma como você vive o agora. Coma com consciência, durma com tranquilidade, mova-se com leveza e, acima de tudo, fale com o seu corpo como falaria com um velho amigo, com respeito, paciência e gratidão. Cuidar da próstata é cuidar da sua essência, porque a próstata não representa apenas uma função biológica, ela simboliza a força vital, o centro da energia masculina, a base do equilíbrio entre corpo e mente. Então, todas as noites, antes de dormir, lembre-se, você ainda tem tempo, força e propósito. Não importa a idade, importa o cuidado. E cada gesto que você faz por si mesmo é uma prova de amor à vida. Comente a palavra gratidão se este conteúdo te ajudou. Compartilhe com quem você ama, porque o conhecimento, quando é dividido, também cura. Como uróloga, minha missão é proteger a sua saúde, mas como mulher e médica, meu maior desejo é que você recupere algo que nunca deveria ter perdido: a confiança no seu próprio corpo. E lembre-se, envelhecer é inevitável, mas perder a energia é uma escolha.